do Senhor, meus queridos irmãos. É um prazer eu estar aqui neste momento para falar um pouquinho da palavra de Deus. Eu gostaria de falar da palavra de Deus no livro de 1 Samuel, capítulo 16, que diz assim no versículo 11: E disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os jovens? E disse: Ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. E disse, pois, Samuel a Jessé: Envia e manda-o chamar, pois quanto não assentaremos à mesa até que ele venha aqui. E mandou em busca dele, e o trouxe, e era ruivo e formoso, semblante e de boa aparência. E disse o Senhor: Levanta-te e unge, porque este mesmo é. Amados, quando eu começo a meditar nesses versículos sobre a vida de um jovem chamado Davi, a Bíblia nos relata que Saul foi o primeiro rei de Israel. O povo estava querendo um rei. Deus então permite que o povo então escolha um rei. E Deus escolheu a Saul para ser o primeiro rei do povo de Israel. E ali Deus abençoava muito Saul, e Saul prosperava na presença de Deus. Mas houve dias em que o Senhor disse a Saul para que ele fizesse algo. Porém, Saul, desobedecendo a ordem de Deus, fez ao contrário o que Deus disse. Deus pediu para que ele matasse uma nação, um povo, mas quando ele chega naquela cidade, ele não mata, ele não destrói, como Deus havia dito que era para destruir todos os homens, mulheres e crianças, e também os animais, e não restasse nada com vida naquela cidade. Porém, Saul negou-se e tomou dos melhores do gado, tomou dos melhores das ovelhas, e tomou também o rei, e não matou, não tirou a vida do rei como Deus tinha pedido a ele, desobedecendo uma ordem de Deus. E por isso Deus o rejeitou. Deus não quis mais que Saul reinasse em Israel. E ali Deus então levanta um novo rei. Deus escolhe um novo rei. E esse novo rei que Deus escolhe, ele era da casa de Jessé. E agora Deus fala com Samuel, porque Samuel estava pedindo a Deus, estava orando a Deus, para que Deus abençoasse Saul, para que Deus continuasse dando a oportunidade de Saul poder reinar sobre Israel. Mas Deus já havia rejeitado, e Deus disse para Samuel: Samuel, até quando você vai ter dó de Saul, havendo eu já rejeitado? Então ali Deus disse a Samuel: você levanta agora, toma o vaso de azeite e vai até a casa do Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos eu tenho me provido de um rei. E ali então Samuel vai, como Deus manda, à casa de Jessé, e ele vai ao sacrifício, oferece um sacrifício a Deus, santifica a casa de Jessé, os filhos de Jessé, para ir ao sacrifício. E quando ele então vai ao sacrifício e sacrifica ali um bezerro a Deus, então ele pega e leva
convida Jessé e seus filhos para também ir a este sacrifício. E lá então, neste sacrifício, nesta festa, nesta adoração, ele vai para ungir os filhos, um dos filhos de Jessé. Mas Jessé manda então passar os seus filhos diante de Samuel, e o primeiro era forte, robusto e tinha tudo para ser um rei. Porém, quando Samuel vai ungir, Deus disse: não é este Samuel, você está olhando para a aparência, mas eu olho para o coração. Amados, ali Jessé fez passar os seus 7 filhos, mas Deus disse: não é nenhum desses que eu tenho escolhido. E agora então Samuel chega diante de Jessé e pergunta: Jessé, acabaram-se os jovens? Acabaram-se os teus filhos? E agora então Jessé diz: não acabou, falta o menor. E ele está lá no campo apacentando as ovelhas. Então Samuel disse: manda chamar, porquanto nós não vamos assentar à mesa se ele não chegar. Até quando ele não chegar, nós não vamos assentar à mesa. Então foram em busca de Davi. E quando lá chegaram e chamaram a Davi, Davi chegou diante de Samuel e Deus disse a Samuel: é este que eu escolhi. É este que pode ungir. E Samuel se levanta e unge, e a Bíblia fala que desde aquele dia o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. O que eu quero dizer para você, meu amigo, meu irmão, eu trago um tema nessa mensagem, nesta tarde. Para todos que vão assistir esse vídeo, eu quero falar hoje para jovens. Eu quero trazer esse tema, atitudes que fizeram Davi crescer e amadurecer no seu ministério, no seu chamado. A primeira atitude que eu vejo é que Davi foi pastor de ovelhas. Davi, ele não estava parado, Davi, ele não estava sossegado, mas Davi, ele estava trabalhando, e Deus, ele reconhece quando um jovem, quando alguém está trabalhando, Deus valoriza, e Deus, ele começa a abençoar, e ele tem prazer de chamar quem está na labuta, quem está trabalhando, quem está na disposição, com disposição para trabalhar. E é isto que Deus fez na vida de Davi. Mas não somente na vida de Davi, porque se nós formos desfolhar a Bíblia, nós encontramos também Gideão. Gideão, o povo de Israel estava passando por um período difícil na época dos juízes. E agora, ali então Deus entrega o povo de Israel por 7 anos nas mãos dos midianitas para ser provado, porque o povo tinha se afastado de Deus. E agora Deus entrega o povo de Israel nas mãos dos midianitas. E agora eu vejo em um determinado momento em que o povo começa a ver o que estava acontecendo, e os midianitas vinham e roubavam toda a sua colheita e tirava todos os seus animais, e a Bíblia diz que o Israel estava se empobrecendo grandemente. E agora eles começam a clamar a Deus. E agora eles começam a invocar o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. E agora então Deus envia o anjo do Senhor, que é a teofania de Cristo. E ali chega debaixo de um carvalho e ele fica a observar a Gideão malhando trigo no lagar. Malhando trigo em um lugar que não era apropriado.
malhando o trigo num lugar que não era um lugar certo, mas porém ele estava trabalhando, ele estava defendendo, livrando a sua colheita dos midianitas, a qual vinha para destruir, para devastar as colheitas e deixar o povo de Israel sem alimento. Mas Gideão foi esperto, Gideão foi corajoso, Gideão foi inteligente, e ele então levou o seu trigo para o lagar, e ali ele estava malhando o seu trigo, quando Deus envia o seu anjo, o anjo do Senhor, que era Jesus Cristo, de uma forma teofânica, ali observar a Gideão malhando o trigo no lagar. E eu quero dizer para você, jovem, nesta oportunidade, que Jesus, que Deus está de olho em você. Eu quero dizer para você, jovem, que Deus está olhando, você trabalhando, você lutando, você querendo conquistar algo, aleluia, e Deus está observando o seu trabalho e você, a sua vida. Deus está observando você e está dizendo para você nesta tarde: varão valoroso, jovem valoroso, aleluia, vai nesta tua força e eu vou ser contigo. Agora Gideão malhando trigo, de repente Deus fala com ele que vai usar ele para livrar o povo de Israel. Mas Gideão, ele fala: mas como? Eu sou o menor. Eu quero te trazer aqui para você, jovem. Talvez você tenha olhado e você tenha dito: eu sou menor, eu não tenho valor algum. Talvez você diz: ninguém olha para mim. Talvez você olhe e diz: ninguém me observa. Mas eu quero te dizer que Deus está te observando. Eu quero dizer que o Espírito Santo de Deus está te observando. Você trabalhando, você lutando, o desejo do teu coração, os teus sonhos, Deus está observando. Aleluia. E eu quero te dizer, nesta tarde, jovem, Deus está olhando para você. Nesta tarde, neste exato momento, Deus está te observando, você trabalhando, você esforçando, até mesmo pela obra do Senhor. E Deus vai cumprir em você o ministério que Ele chamou você. Ele vai cumprir o projeto que Ele tem para com a tua vida, jovem. Ele vai fazer acontecer na tua vida. E eu quero falar agora, voltar a Davi. Davi como um pastor de ovelhas. Segundo alguns historiadores, diz que ele cuidava das ovelhas malhadas. E a própria Bíblia diz também que de trás das ovelhas malhadas eu te tirei. Aleluia. E eu quero dizer então, meu amigo, meu irmão, que estas ovelhas malhadas, alguém diz que essas ovelhas malhadas, ela não tinha um valor como as outras ovelhas puras, que não era malhada. Então era de pequeno valor essas ovelhas. Mas Davi não se importava com isso, que elas eram de pequeno valor. Mas ele a observava, dizendo: eu vou cuidar bem dessas ovelhas. Eu vou cuidar bem dessas malhadas. Aleluia. E ele cuidava bem. E ele tinha carinho por estas ovelhas. E ele cuidava com o maior carinho e com o maior cuidado das ovelhas do seu pai. Há um relato de que quando um dia o seu pai Jessé chama ele para levar comida aos seus irmãos no campo de batalha. E ali Davi, com maior cuidado, diz a palavra de Deus, ele não deixa as ovelhas do seu pai sozinha, ele não deixa as ovelhas malhadas sem alguém para cuidar, mas ele vai lá, chama um guarda e fala: cuida dessas ovelhas. E então ele vai fazer o que o pai dele tinha determinado. Eu quero dizer, meu amigo, eu quero dizer, jovem, que você também é um Davi, você também é um escolhido de Deus,
para ser um cuidador de ovelhas. E eu quero te dizer que você cuide com carinho desta ovelha que está do teu lado, deste irmão, desta irmã, deste seu amigo, deste seu companheiro de trabalho, que Deus colocou perto de você, para que você cuide dele, para que você fale do amor de Deus, para que você fale da palavra de Deus para ele, para que no dia de amanhã ele possa ser uma bênção na presença do Senhor. Você é um pastor de ovelhas. Talvez você diz, mas eu não. Mas eu quero te dizer que Deus já te chamou, primeiramente para ser um pastor de ovelhas. Depois você poderá ser rei. Mas agora, no momento, Deus está te chamando para apacentar. Deus está te chamando para cuidar. Deus está te chamando para ajudar aquelas pessoas, quem sabe feridas, quem sabe com algum problema. Mas você vai ser o pastor desta ovelha. Aleluia. E Deus vai trabalhar na tua vida. E com amor, você trabalhando, Deus vai te elevando, Deus vai fazendo você crescer, Deus vai fazendo você desenvolver no chamado a qual Deus tem te chamado. Aleluia. Isso é uma escola. Você vai aprender com estes, aleluia, pequenos projetos que vão surgindo, para que um dia você possa surgir, aleluia, se apossar de um trabalho grande, de um projeto grande, a qual o Senhor tem chamado você. Eu quero dizer que, primeiro, Davi foi pastor de ovelhas. Segundo ponto que eu quero falar é que Davi lutou com um leão, não deixando que o leão matasse as ovelhas do seu pai. Eu quero dizer que muitos leões têm surgido na vida de muitas ovelhas. Eu quero dizer que muitos leões têm surgido para acabar, para destruir muitas ovelhas. Mas você como pastor, você como um pastor que Deus levantou para cuidar destas ovelhas, Deus está colocando na tua mão, jovem, um projeto. Deus está colocando nas tuas mãos, moça, moço, um projeto na sua vida, para você cuidar destas outras jovens, para você cuidar desses outros jovens, para você cuidar deles, falar do amor, da grandeza de Deus para eles e curar as feridas. Quantas pessoas feridas pelos leões, o leão da decepção, o leão da falta de amor, o leão das drogas, o leão do pecado. Todos os leões estão avançando contra esta vida, mas Deus está à procura de um Davi. E esse Davi é você, jovem. E esse Davi é você, moça, que Deus quer levantar nesta tarde para defender estas ovelhas, através da oração, através da consagração da sua vida em favor destas pessoas, através da mensagem proclamada por você a estas vidas. Deus vai te dar força para você defender estas ovelhas dos leões. Mas em terceiro lugar, eu vejo Davi lutou também com um urso. Estão nos rodeando vários ursos, querendo tragar muitas ovelhas. Mas como Davi, Deus está, aleluia, nos capacitando você, jovem, capacitando você, moço e moça, para que você seja, aleluia, um protetor de ovelhas, para que você, aleluia, possa defender estas ovelhas que estão no seu aprisco, que estão ao seu redor. Em quarto lugar, Davi lutou com o gigante
chamado Golias. Quantos gigantes também têm surgido